Daniel Leites, ele mandou aqui, ó, Daniel Leites de Souza, boa noite, PUC Yuri MG. Você falou muito de oportunidade de mercado, temos diversos ótimos jogadores livres no mercado, em que provavelmente o Bahia só teria que arcar com o salário e luvas. Por que não? Eu falei que eu ia dizer isso aqui antes de Yuri chegar, mas primeiro a opinião de Yuri, por que não, que depois eu vou dizer o que eu penso, Yuri. Quando eu falei sobre isso, e não foi nesse momento, foi um outro momento de janela, foi falado, se tá de graça, nem sempre, normalmente... É de graça. Exato. E tem motivo, né? Tem motivo pra estar sem clube, tem motivo pra ser de graça. Então tem que ter uma garimpagem muito grande, muito maior, pelo menos foi o que foi dito na época sobre isso, sobre jogadores livres de contratos, porque nem sempre o Bahia age. Na outra janela, tipo, tem essa janela, o Bahia não vai trazer ninguém, trouxe só o Depena, que era aquela janela de futebol de quem jogou estaduais e tal, trouxe só o Depena. Acharam que não tinha nenhum outro que conseguiu encaixar na realidade financeira ou nos interesses do time de Rogério Ceni. Nesse aí eu imagino que dentro do clube seja visto dessa forma. Que nem sempre porque tá sem clube é porque poderia ser útil aqui e fora o que você falou, né? Nem sempre é porque é barato, nem sempre porque é simples. Aí vai falar, pô, o Corinthians tá tentando aquele Depay, quem preferir chamar. Depay, né? Exato. Salário absurdo. Não sei nem como é que o Corinthians vai pagar. E eu acho que quem ia pagar pro Corinthians não vai pagar mais. Tipo quem cita, Yuri, assim, ó. Ah, Everton Ribeiro veio de graça, irmão. O de graça de Everton Ribeiro. Quando juntar em dezembro... Dá um dinheirinho legal. Dá pra trazer alguém. No final do contrato dá um dinheirinho legal. E... Pô, esqueci. E outra, né? Nem sempre é o clube que arca, como é o caso do Corinthians. Não era o clube, era outra pessoa que ia arcar. Só que essa outra pessoa se complicou aí. Deu um problema aí. O negócio dela tá muito boa, não. Outra coisa que eu ia completar também era o seguinte. Além disso tudo, eu acho que só falta você dizer isso. Às vezes, seja o Dade, Cadu ou Rogério, né? Não direcionando exatamente para eles três, mas algum dos setores ali, entende que se tá livre é também porque não tá no nível dos que estão no Bahia hoje. Tipo assim, se tá livre, irmão, em outras palavras, não é o clube não, eu que tô dizendo, se tá livre é porque não presta. Porque se prestasse, não tava livre. Se prestasse, tava em algum clube, alguém já tinha arrumado e tal. Uma coisa é a janela abrir e o contrato de alguém se encerrar. Perfeito, que é o caso de Ares, que ele falou, a área veio de graça, diferente. Ali o Bahia não chegou no dia que acabou o contrato. Exato. Falou, Ares, você tá de graça, vem? Não. Ali já tava conversando antes. Pra dizer assim, vai acabar o contrato. Exato. E aí, velho, diferente. E tal. Everton Ribeiro, né, que não foi pré-contrato, foi conversa quando acabou o contrato já tava dele, acabando, ele não renovou exato. com o Flamengo, porque já tinha a proposta do Bahia, veio pro Bahia, né? Eu não lembro de mais algum que tenha sido dessa forma. Se a janela estivesse aberta, ou com a janela fechada, melhor dizendo, também pode acontecer, algo semelhante ao do Gustavo Mosquito, que tem gente achando que vai dar problema no Vitória e tal, esqueça, não vai dar. Não vai dar porque é regra. Mosquito sai do Corinthians acionando a justiça. Para exemplificar para vocês, quase a palavra não sai. Mas vamos lá. Digamos aqui que algumas vezes a galera falou e tal, digamos que Pedro, né, que machucou agora no Flamengo. Digamos que Pedro descubra que ele tá com 6 meses de FGTS sem recolher. Ele entra na justiça e ganha o passe dele livre do Flamengo. Ele tá liberado amanhã. No regulamento da CBF, como é uma rescisão indireta, que é chamada, né? Não foi rescisão amigável e tal, é uma rescisão indireta. O jogador conseguiu essa rescisão na justiça, ele tá livre, ele não fica impedido de trabalhar. Então ele pode ir para algum outro clube, né? Então seria essa é uma outra brecha também, caso o Bahia conseguisse algo aí, mas também não vai por esse lado. E por último, eu gostei do que Nicola trouxe, que eu vi hoje o vídeo de Tom, Yuri, que o saláriozinho de 6 milhões de Talisca, pra quem tava aí sonhando com o Anderson Talisca, né? Quase nada. Quase nada, tá sem dinheiro, bichinho. Pois é. Eu tinha dito que
por ele vinha que não depende de dinheiro. Já falaram que depende sim, viu? Que ele quer o mesmo dinheiro e o mesmo salário na mesma faixa. Então esqueça isso aí. Ou seja, o telefone de Yuri tocou. Você tirou isso aí de onde, meu irmão? Oi, você não fique dizendo essas coisas não, que os caras levam a sério, vai chegar na mesa aqui e vai dizer, pô, a Thalys disse que não quer dinheiro. Que é sim. Vai jogar por amor. Que o rio corre pro mar e quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Então o negócio não é baratinho assim como é difícil. Fiquei retado da vida depois das 2 derrotas. Ainda tô injuriado. Mas vamos vencer 2-0 semana que vem. Seremos campeões da zorra toda. Já pensou, Yuri? Uma maluquice dessa. Cara, é maluquice, pô. No bom sentido. Ô, irmão, a gente teve uma derrota dolorida. Tu falou uma maluquice dessa, a gente é campeão da Copa do Brasil. Não, cara, tô aqui no passado do Flamengo ainda. A gente teve uma derrota dolorida, ou dolorosa, contra o CRB, nos pênaltis. Tá na hora, né, de uma felicidade nos pênaltis também, né? Vai que 1-0, vai pros pênaltis, Bahia passa, enfim, a história tá aí pra ser contada. Realmente concordo que as 2 derrotas recentes do Bahia, eu tinha comentado com o Marinho antes desse jogo do Bragantino, eu falei, rapaz, a gente só não pode perder lá contra o Bragantino, porque vai ficar esse clima de 10, 11, 12 dias de remoer, de chateação, do torcedor lembrado que poderia ter sido diferente, do Bahia ter 3 pontos a mais na tabela, ter 4 pontos a mais na tabela. Se for remoer desde o começo do ano, que poderia ter mais 8, 7, 9, 10 pontos a mais na tabela. Então, por isso que eu falei, pô, a gente só não pode perder esse jogo contra o Bragantino, porque vai ficar um clima ruim de todo mundo. O João botou aqui sem pênaltis, pelo amor de Deus. Eu quero passar de fase, pô. Se falar assim, ó, para aqui, a gente vai agora no cuspe à distância. Eu tô lá embaixo pra dizer, ó, o terceiro sou eu. Já tô preparando aqui, ó, pra soltar uma cusparada aí de longe. Eu quero que passe, Yuri. Diga aí. Pois é. Mas seguir em frente, né? Tem o Flamengo já dia 12, não tem nem outro jogo de brasileiro pra gente estar discutindo. Tem um jogo importante logo depois do Flamengo, que é o Atlético Mineiro, que pra mim é um duelo chave também pro time do Bahia, porque o Atlético tá crescendo na pontuação, a distância. Tá encostando. Exato, virou um jogo de 2-0 lá contra o Grêmio, e tá encostando, tem jogos a menos. E tá tendo até um jogo de Série A aqui, nem lembrava. Tô vendo aqui Cuiabá 33, 6 pontos a menos do que o Bahia e 2 jogos a menos do que o Bahia. Ou seja, tecnicamente, em aproveitamento, mesma coisa, as 2 equipes. Então vai ser um jogo chave, dia 15, logo depois do Flamengo, mas agora a gente foca no jogo da Copa do Brasil, que é fundamental, seria histórico o Bahia conseguir, o Flamengo com alguns problemas, todo dia um problema novo pro Flamengo. Eu tô no time que ainda acredita. Ainda tô que acredita até pelo que a gente fez nos 2 jogos. Apesar de 2 derrotas, e o que importa é a derrota, no final do jogo, daqui a 10 anos, quando a gente for olhar o que foram os jogos, vai ver lá, porra, naquele ano de 2024 o Bahia perdeu de 2-1 e perdeu de 1-0. E vai olhar e vai perder, não vai lembrar do roteiro do jogo, vai lembrar do placar do jogo. Mas a gente que ainda tá em 2024 e lembra do roteiro das 2 partidas, tanto a do 2-1 lá no Maracanã, que a gente toma um gol no último minuto, e tanto hoje na semana passada, retrasada, que a gente perde de 1-0, são 2 partidas que o Bahia teve certo domínio do jogo, pelo menos em parte do tempo, em algum momento do jogo. Então faz a gente acreditar, sim, que o Bahia é capaz de repetir a atuação, e além de repetir a atuação, que é o mais importante que eu acho, que é conseguir botar a atuação boa, o jogo bom, e transformar em gols, em resultado. Porque não vai adiantar nada se jogar da mesma forma, jogar bem e sair derrotado de novo ou empatar a partida. Então, por tudo que aconteceu nessas 2 partidas, eu acho que sim, o torcedor pode sonhar, o torcedor pode sim acreditar que o Bahia vai vencer o Flamengo lá no Rio de Janeiro e vai conseguir, ou nos pênaltis, ou no tempo normal, a classificação. Claro que tem o torcedor ressabiado, que vai falar, não, esse time é ruim, mas eu tô do lado que prefere acreditar. Sabe o que me dá ainda uma porcentagem de crença? É porque quando a gente menos acredita no Bahia, menos acredita, que eu digo, é durante a semana, porque a bola rolou, pai, a gente acha que vai dar tudo certo e tá lá torcendo. Mas eu digo assim, quando a gente menos acredita no Bahia, o Bahia vai lá e surpreende. Estávamos em Curitiba, Yuri, e o pré-jogo, eu digo aqui sem medo de errar, o pré-jogo era de talvez 90% do chat temeroso do que ia acontecer em Curitiba. Porque contra o Atlético, o gramado sintético, o Bahia fora de casa, o Baiano ganhando do CAP, que não sei o que. Era muito questionamento de como o Bahia ia jogar. A escalação que saiu, pô, não gostei da escalação. Eu até brinquei, falei assim, ó,
quando não gosta da escalação, eu acho que é sinal de que vem coisa boa. Porque quando a gente chega aqui e fala, não, o Rogério mandou o que tem de melhor. Aí vai lá e dá merda. Né? Vai lá e o time não joga e por aí vai. Então, assim, eu acho que o jogo do torcedor do Bahia era o jogo de ida. Pô, a festa que foi feita, a saída do hotel, a recepção na chegada no estádio, a galera acompanhando o Buzu, né? Eu até tava conversando com o Tom Bahia lá em São Paulo, de que a gente já fez a Aerolive. Tom fez a o quê, pô? Motolive, pô. Tom saiu do hotel até o sinal caiu. Eu falei assim, caiu a internet. Ele falou, não, foi meu celular que descarregou. Senão a live dele tinha continuado. O celular descarregou, acabou a live de Tom Bahia. Pronto, o celular falou, cansei. Já tomei chuva, já ouvi barulho de fogo, já andei de moto, né? Então, assim, naquele jogo ali, o torcedor tinha uma esperança. E talvez, Yuri, se no final do jogo, quando o Rocher faz 2 defesas... Foi o Rocher? Não, Matheus Cunha. O Matheus Cunha faz 2 defesas, né? Dessas 2 defesas, a do Jean Lucas e a outra foi de quem? Do Arias. Se a gente, no mínimo, só empatasse o jogo, né? Se empatasse o jogo, no mínimo, hoje o torcedor do Bahia estaria muito mais esperançoso. Não, eu vou empatar e ganho nos pênaltis. Não, é 1-0 só, para calar o Maracanã e não sei o que. Dá para ganhar, isso e aquilo. Mas o resultado ruim diante do Flamengo, o resultado ruim diante do Bragantino, onde para Rogério o time jogou bem, para mim não jogou. Eu dei graças a Deus que o Caixinha colocou o Elinho logo no começo, porque para mim, se ele soubesse que o Elinho não estava 100%, deixasse o Elinho no banco e colocasse o Elinho, Yuri, 20 minutos finais, ia ser um Deus nos acuda. A defesa do Bahia cansada, Elinho entrando ali para jogar 20 minutos, 15 minutos, ia atormentar aquela defesa do Bahia. Como ele atormentou com os caras descansados, né? Imagine aí. Então, assim... Pô, Juba não viu ele, pô. Hã? Juba não viu Elinho, pô. Juba não viu Elinho. Jean Lucas, mal. Que teve gente querendo defender, que aí vocês falam que é passada de pano, mas assim... Teve gente no chat, quando eu falei de Jean Lucas, que disse que a função de Jean Lucas não era marcar, não. Não, mas Jean Lucas não é pra marcar. É pra fazer o quê, irmão? É pra ver jogo de dentro do campo? Jean Lucas não viu, pô. Não conseguia acompanhar. Os caras estavam, Yuri, com um lateral e com o Elinho de ponta. Não tinha meia, não tinha ligação. Um lateral improvisado, que era o Jadson no primeiro tempo, e o Elinho adiantado. E o Jean Lucas, tanto que eu falei assim, ó, o Tassiano não tá voltando. Porque o Jadson tá parado no Tassiano. O Jean Lucas voltava para acompanhar o Juba para ajudar no Elinho. O Elinho passava parecendo que tava driblando 2 crianças, pô. E que bom que ele só aguentou 30 minutos, viu? 20, foi nem 30, 25. Foi 20, não foi? 20, aí, ó, 20 minutos, pô. E infernizou, bola na trave. Joga muito o Elinho, eu já falei. Pra mim era o nome que o Bahia buscava ano que vem. Não sei preço, não sei de realidade. Rocher, eu falei Rocher é o do Inter, seria Rossi, mas foi Matheus. Não sei da realidade, mas se vender o Biel, que já teve proposta. Eu imagino que vai chegar proposta de novo pro Biel, e que eu acho que pode ser vendido, se não no final, no meio do ano que vem. Eu falei 1 ano e meio. No máximo o Biel fica no Bahia. Mas pode ser antes, é o jogador que eu ia buscar. Contundente, driblador, chuta bem, algo que a gente precisa aqui, chuta bem de fora da área, arrisca. Eu buscaria 2 no futebol brasileiro hoje, que eu acho que eu ainda acho que é mais viável do que o Elinho. Eu ia no Cuiabá e tirava a Pita. Eu ia no Cuiabá, eu traria Pita. Eu acho que, tipo, você olha o jogo do Cuiabá tá lá embaixo e tal, e Pita tem sido destaque, entre aspas, no time ruim, pô. No time ruim. O meio campo do Bahia com o Isidro Pita no ataque, pô, meu irmão, a gente achar talvez o 9 da gente. Eu falaria um 9 mais cascudo, mas não tá vindo nenhum. Se vier esse, já tava ótimo. Eu gosto do Pita, mas eu ainda acho que pode mais. Se o Bahia quiser, é mais do que Pita. Acho um bom jogador, um jogador jovem. Eu iria em outro. Mas, do jeito que não tá vindo ninguém, se vir Pita... Vem cá, não já procuraram presepada com você, não? Não. Porque você disse que a janela ia dizer pelo que o Bahia quer brigar. Eu guardei essa pergunta pra você. E agora essa janela? O Bahia quer brigar por quê? A resposta tá na tabela.
Eu falei antes da janela abrir. Foi. A janela vai dizer onde o Bahia vai brigar. Não gostaram. A janela acabou com o Iago Borducci, que já tava aí. Janelão, basculante. Janela é a fresta, o olho mágico, foi ali, ó. O Bahia foi a equipe que... Só o Cuiabá? Acho que foi só o Cuiabá. Eu olhei. Abaixo do Só Bahia? teve uma equipe que contratou menos jogadores do que o Bahia. O Cuiabá contratou alguém? O Cuiabá contratou um, foi? Aí o Bahia trouxe 2. 2, aqui, pronto. Só, o problema é só ser de colocar pinta de beirada, os caras estão dizendo aqui. Só o Cuiabá contratou menos que o Bahia, Fortaleza e Atlético Paranaense, Atlético 2. Goianiense trouxe 2. O Atlético Goianiense, deixa eu ver. Atlético Goianiense, 8. Opa aí, um bonde, pô. Atlético Goianiense, 8. Botafogo trouxe 8 também, pô. Mas o Atlético Goianiense trouxe 8, o Botafogo dos 8 do Botafogo, paga os 8 do Atlético Goianiense, tá ligado? Trouxe 8, não gastou R$1, pô, o Atlético Goianiense. Tá aqui, ó. E os caras estão dizendo aqui, aí, ó. Os caras estão dizendo aqui que Pita faz essa beirada também, que ele jogava junto com o Davidson, que era Davidson de centroavante, e ele fazendo os lá. Pita tem 24 anos. Pita é novo. 24 anos, pô. Pita é novo. Aí, tipo, por isso que eu digo que eu arriscaria, diferente até do Mastriani, que muita gente falou no passado, e o Mastriani no passado já tinha 30, pô. Né? Então, eu acho até que o Pita é um perfil, Yuri, que encaixa na busca do Grupo City. De dizer, pô, é um jovem que ainda pode evoluir e tal, e que vai enfrentar o Brasil agora. Agora, eu tenho pra mim que Ceni vai jogar completamente diferente ano que vem, sabe? Ano que vem? Completamente diferente. Eu pensei que você ia dizer quarto ou quinta. Até o final do ano é a mesma coisa, e se ele tiver os 11, é esses 11 titulares. Esqueça, a formação do Bahia titular é essa até o fim. Ô Yuri, tem esses 11 disponíveis, não estão cansados, não estão... O Bahia tem um bocado de pendurado, inclusive, tem 7 ou 8 pendurados. O Bahia tem uma lista extensa de pendurados para a próxima partida. Do brasileiro, não da Copa do Brasil, do brasileiro. Se tiver os 11 liberados, irmão, vão os 11, os mesmos 11. É a formação de Ceni, é assim que a gente vai jogar. Não tem nada de Lúcio entrar no time. Vai ser esse time, é o que eu tô te falando. Só que eu acho que ano que vem, porque aí você também... e Rogério vai ficar... Rogério também vai ficar... Rogério só sai desse time se ele quiser sair. Exato. Senão ele vai ficar aí pro ano que vem. Pro outro. O contrato dele é aqui, 2025 ou 26? 25. Ou 26? 25. 25? Pronto. Pelo menos a camisa foi 25. Foi 25? Tinha alguma coisa a ver com o ano? Era o contrato dele. Então pronto. Era o contrato dele. Então pronto. Então vai ser aí até o final do contrato. Aí sim pode ser que pense em uma mudança. Maria.